Olha só, mais uma expressão interessante. Salvos em Cristo Jesus. Como nós falamos no nosso português, em Cristo Jesus, né? O Cristo ungido. Lembrando que o sinal para Cristo, mão em C, você passa até a sua cintura. Deixa eu ver se dá para ver daqui. Desce até lá embaixo, né? Como aquela faixa presidencial. Você puxa para cá. Só que na hora, né, na sua interpretação para Libras, você não vai dizer Cristo Jesus, você pode dizer Jesus Cristo, porque assim conhecido. Mas se eu disser Cristo Jesus, né, o surdo vai entender. Pode ser que sim. Mas sabe aquela questão que a gente no português fala problema? Olha que feio, problema. Parece que rasga o verbo lá, parece que a gente, nossa, que é difícil de ouvir. Tomar que seja. Olha que tomar que seja assim. Cara, que negócio louco, que negócio aí. Dói o ouvido, né? Para nós ouvintes. Aí o surdo vai lá e pega você falando ao contrário. Né? Fica um negócio meio. Então procura fazer da forma certinha. Não que tudo seja da maneira corretinha, porque também o surdo, nem todo surdo fala Libras, tá? Guarda isso, nem todo surdo fala Libras ou estudou numa escola de Libras, ele simplesmente fez um curso para poder se comunicar. A maioria, nem todos. Então às vezes você vai falar, nossa, mas eu estou falando e ele não entendeu aquele sinal de ainda, ou algum sinal que eu fiz ele não está entendendo, nossa, eu fiz isso daqui, ele entendeu que isso aqui era Pedro, na verdade isso aqui é pedra, e aí ele... Calma. Nem todos comunicam em Libras de maneira correta, tá bom? Então, olha só uma forma bacana de colocar aqui para você. Salvos em Cristo Jesus. Salvar, né? Salvar. De salvação. Dentro do contexto religioso, aqui, ó. Muita gente encosta o dedão ou simplesmente faz isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Salva. Vira lá para o lado do coração. Se é canhoto, para o lado contrário. Salvo em Jesus Cristo. Mas vai mudar muita coisa se eu fizer ao contrário? Pensa no problema. Mais ou menos isso que vai acontecer. Nossa, vai ouvir, nossa, o cara ali tá... Deu para entender? Claro que ele entendeu. Você continua falando errado, de repente não é aquilo que ele esperava de alguém que está sinalizando. Bom, fica a dica. Olha uma outra coisa interessante durante a palestra ou pregação, né? Calvário. Se você lembrar do classificador, né, você vai utilizar um classificador para isso. No Calvário, aquele monte, vai ver o monte, né? Olha só, o que tinha lá? Mais conhecido, as cruzes, onde eram crucificados os ladrões, assassinos, enfim. Então, 3 cruzes. Só que você vai fazer como se fosse um triângulo assim, ó. Não precisa ser exatamente redondinho. Você vai fazer redondinho, não, é côncavo, né? Ou convexo aí. Falhou agora a palavra. Mas você não precisa fazer exatamente esse arco. Você vai fazer assim, ó. Cruz, cruz, cruz. Esse vai ser o sinal para Calvário. Então, vou colocar uma frase aqui. Jesus, obrigado a carregar a cruz, sua cruz própria, né? Até o Calvário, sua própria cruz até o Calvário. Então, Jesus, obrigado a carregar. Então, você pode usar esse classificador que ele jogou para o ombro, ó. Ele jogou para o ombro. Só que carregar também é assim, né? O sinal para carregar é quando você coloca alguma coisa pesada e sai andando, está carregando. Então, Jesus, obrigado a carregar sua, tá vendo? Olha o sua, que é o pezinho que vai para frente, que você joga o dedo médio para frente. Sua própria cruz, própria volta aqui na mão, né? Sua própria cruz até Calvário. Vamos de novo. Então, Jesus, obrigado a carregar sua própria cruz até Calvário. Deu? Pegou? Olha outra coisa interessante que eu vejo no momento das pregações, né, das palestras,
As pessoas falando sobre ressurreição. Então olha só o sinal de ressurreição, de ressuscitar, né? Então tem muita gente que já começa com esse classificador, que seria a pessoa aqui, né? A pessoa aqui subindo. Outros eu gosto de utilizar assim, ó, aqui, tá vendo? Aqui é a base terra, né? Então aqui enterrado, ó, enterrado, morto, viveu e subiu. Quando falando da ressurreição de Cristo. Então ressurreição, tá? Ou tem gente que faz assim, né? Eu utilizo muito isso aqui, ó, subindo. Então, olha só, Jesus, mesmo estando morto, ressuscitou e junto de Deus Pai está. E junto de Deus está, né? Então, Jesus mesmo, aí olha o morto estando, ó, morto. Esse sinal que eu estou fazendo aqui, ó, era para o verbo estar. Então, eu estou só simplesmente conjugando. Morto estando, né? Estando morto, ressuscitou, perdão, palma para cima, tá? Ressuscitou e junto, a mão em A, dorso dos dedos e junto de Deus, se você quiser colocar Pai, né? Você pode puxar Pai, junto de Deus Pai está. Bacana? Então, de novo a frase. Olha só, Jesus, mesmo morto estando, ressuscitou. Olha, eu fiz de novo com a mão base. Costumeiramente, gente, a base que nós utilizamos no momento dos classificadores ou para fazer o sinal em cima, utiliza-se o dorso sim. Eu tenho esse costume de fazer aqui, mas pode ser que no momento que você estiver sinalizando tal, como eu fiz agora, ensinando como se faz, eu acabei jogando aqui. Muda alguma coisa? Não, porque é este o sinal que interessa, tá? Então vamos de novo, deixa eu fazer de novo para você. Ó, Jesus, lembra? Jesus, mesmo morto estando, ressuscitou e junto de Deus Pai está. De novo, não? Bacana? Pegou? Grava aí os sinais e faça junto enquanto nós estivermos sinalizando. Faz aí também na sua casa, tá? O importante é sempre estar treinando. Valeu? Vamos lá para o próximo. Quando o palestrante te pedir para abrir a Bíblia, capítulo, versículo, capítulo, eu vejo muitas pessoas utilizando esse aqui para capítulo, esse sinal aqui, ó, que é o C com a mão. Se você puxa, é um sinal já utilizado, tá? Capítulo, né? Tem gente que utiliza aqui sim, porque o versículo faz aqui, ó, tá vendo? Só que dentro de alguns dicionários também muitíssimo respeitados aqui no nosso país, ensina-se dessa forma: capítulo, que é a mão em C e passa por aqui, capítulo, versículo. Eu particularmente utilizo esse capítulo, versículo. Então, abrir suas Bíblias. Então, sua Bíblia, abrir capítulo 2. Você vai estar dizendo se é no Evangelho, se são nos livros do Antigo Testamento, o Novo Testamento. Opa, eu acho que eu saí da câmera aqui. Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Aí você vai literalmente jogar os números, né, que indicam exatamente onde você deve abrir a sua Bíblia. Mas lembrando, sua Bíblia, abrir capítulo tal, versículo tal, né? Vamos fazer a leitura. Aí você vai fazer a leitura, né? É claro que aquele que está sinalizando vai dizer exatamente o que está sendo lido naquele instante. Mas preste bastante atenção, que também é uma dica, né? Se o seu amigo surdo que está ali vendo a sua sinalização, está lá observando tudo, ele vai literalmente ler o que você acabou de pedir, né? Abra, né? Abriu, você falou sobre capítulo e versículo. Ele procurou, ele foi ali, procurou, né? Achou, e aí ele vai ler. Ele não vai estar vendo você sinalizando. Então, sinaliza sim se é isso que você está fazendo ali.
Se não, enquanto faz a leitura e você notou que de repente na igreja ou no templo ou no salão onde você está, o surdo está lendo, você simplesmente para ou continua a sinalização, enfim, é uma coisa que, né, é decisão sua, tá bom? Próximo aí. Algumas saudações também são bastante comuns, né? Das pessoas dizerem a paz do Senhor, né? Paz, lembra de paz? Então, em P, você faz um pequeno zigue-zague para baixo. Então, paz do Senhor, ou do Senhor Deus, paz de Deus, né? Algumas denominações evangélicas denominam-se dessa forma. Você vai poder falar assim, né? Paz do Senhor, ou graça e paz. Muitos também utilizam isso, graça e paz a todos. Então, a graça, lembra que não é a graça? A graça é a bênção de Deus. Então, bênção. Então, é graça e paz a todos. Amém? Esse a todos dá para juntar aqui, ó. Amém? Lembrando que o amém você dá uma curvadinha e a mão assim, tá? Não é assim, assim é oração, prece, oração. Quando você faz assim, né? Vamos orar. Tá vendo? Então, só para não confundir, né? Graça e paz a todos. Amém? Bacana?